Senhor, nós te damos de graça nessa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo na nossa vida, Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor, Pai? Senhor, o desejo do nosso coração nessa noite, em concordância com a oração que a tua serva fez, Senhor, é de realmente diminuir, no sentido de descer, de abrir mão, Senhor, e estar sensível àquilo que o Senhor tem para falar com cada um individualmente, Senhor, no nosso coração, porque nós cremos que Tu és um Deus assim, a mesma palavra sendo ministrada, e na verdade quem fala aos corações é o Teu Espírito Santo diretamente, Senhor, que vai falando conosco, segundo as necessidades que o Senhor mesmo identifica nos nossos corações, Senhor. Por isso nós pedimos a Tua misericórdia. Nós não temos como produzir nada, Senhor. Nós não temos como fazer nada. Senhor, nós não temos nem como produzir a atmosfera deste lugar, Senhor. Na verdade, é a Tua presença que faz diferença, Senhor. É o Teu agir que faz diferença, Senhor. E nós queremos reconhecer isso, ficar nessa dispensação, Senhor. Na dispensação de que o Senhor é quem faz todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, nessa palavra, com toda a liberdade, Senhor. Como foi orado, Senhor, nós somos Teus, Senhor. O Senhor faz como o Senhor entender que seja melhor, Senhor. Nos ajuda a ter essa percepção, essa sensibilidade, para parar e para avançar segundo a direção do Teu Espírito Santo, Senhor. Que haja liberdade, participação, Senhor, que possamos ter aqui um ambiente de família gerado pelo Senhor mesmo, Pai. E que, Pai, queremos lembrar nessa hora também daqueles irmãos que não puderam estar aqui, que o Senhor também possa enriquecê-los, abençoá-los, Senhor. Visitá-los nesta hora, Senhor, que eles possam ser renovados, Senhor, que possam também ter um momento na sua casa, no seu trabalho, de reflexão, e ali o Senhor possa estar falando também ao coração deles, Senhor. Muito obrigado, Senhor, nos ajuda a ouvir a Tua voz, Senhor, que os nossos olhos realmente sejam atingidos pelo Teu colírio, que os nossos ouvidos possam estar bem limpos, Senhor, para entender todo o Teu propósito na nossa vida. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bem, amados, ficou Gênesis capítulo 21. Eu acho que essa, se não me falha a memória, é a 31ª, né? E a gente não conseguiu chegar ao 21 porque o 20 parecia pequenininho, mas acabou que rendeu muito, né? É verdade, eu fui digerindo aquilo indo para casa, né, e realmente assim mexeu bastante comigo. Paz, varão. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que o souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaque.
e disse a Abraão: livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquela ocasião, acho que a gente pode deixar essa segunda parte para depois, né? Vou tentar ver até o 21. Deve estar com aquela canetinha? Só para a gente ir anotando ali. Não, tranquilo. Então, assim, irmãos, eu acho que a gente chega num momento assim, né? Depois de 10 capítulos, lendo e estudando a vida de Abraão, a gente chega num momento singular da vida dele, né? Um momento assim, único, né? Me parece que quanto mais a gente espera uma coisa, mais ela tem valor quando chega, né? É impossível, né? É impossível não passar pelo processo da espera. O processo da espera, ele faz parte da construção da vida dos discípulos. Não é assim? Então, esperar é um grande desafio. Na verdade, se a gente for muito sincero, quem gosta de esperar? Eu não gosto, né, irmãos? Como? Ah, perdão. Boa. 21. Quem gosta de esperar? Acredito que ninguém, né? Nem minha filha, que essa manhã deu uma choradinha. Eu falei assim: ela vai voltar. E ela ficou chorando, porque queria que pegasse ela naquele momento que ela chorou, né? E foi engraçado que eu falei assim com a minha esposa: vamos deixar ela dar uma choradinha uns 10 minutos, uns 15 minutos, para ela não associar que pimba, ela, né? Ela faz uma coisa, tem uma resposta. Ela, não, vamos. Existe um tempo para tudo, né? Ela tem que perceber isso. Deixei um pouquinho e tal, chorou, depois a gente foi lá e pegou ela. Não era fome, não era dor, não era nada. Quando pegou no colo, na hora ela parou, né? Era só mesmo o quê? Vontade. E Deus trata com a nossa vontade, com a nossa alma. Nós temos vontade, né? E muitas vezes, ou na maioria delas, né, Deus usa esse processo de esperar. Eu acho muito bonito o texto, porque ele começa assim, ó.
ele fez por ela o que prometera. Então, Deus fez o que prometeu. Então, tudo que ele promete, ele faz. Às vezes, quem não é aprovado pela espera, acha o quê? Que Deus não prometeu, o que ele não vai fazer, o que ele esqueceu. E o processo de amadurecimento está exatamente em nós atravessarmos esse processo de espera, confiando. O crescimento está aqui. Mais do que a gente receber aquilo que ele prometeu, o mais bonito disso tudo é como nós ficamos, nós mesmos, depois desse processo. Na verdade, nós estamos preocupados com o fim e Deus está preocupado com o meio. Deus está interessado no processo. Aqui se passaram 25 anos. E mais do que o filho que nasceu e uma promessa se cumpriu, vamos lembrar de quantas quartas-feiras, e vamos chegar à conclusão nesses 25 anos, quanta coisa Deus fez na vida de Abraão. Foi, Léo? Pegando as últimas quartas-feiras, quantas coisas ele foi aprendendo com Deus, quantas coisas ele foi crescendo com Deus, sendo aperfeiçoado à medida que ele estava esperando. Então, quando a gente está esperando alguma coisa, a gente não pode ficar olhando para aquilo que a gente está esperando. Senão a gente fica como? Ansioso, turbado e confuso. O que o Senhor nos ensina? Que quando nós olhamos para Ele, não somos confundidos. Então, na verdade, nesse processo e nesse tempo, só há uma direção para o nosso olhar. Que é Cristo. Se a gente olha para aquilo que a gente está esperando ou para a promessa, a gente tem uma possibilidade muito grande de se desviar, né? De, na verdade, se perder no meio desse caminho, né? Então, assim, por isso, olharam para ele e não foram confundidos, olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé. Então, por isso, ele nos chama para olhar para ele. Você olha para uma pessoa, ainda que ela possa ser muito abençoada, eu corro um risco. Se eu olho para a promessa, para a terra prometida, para isso ou para aquilo, ainda assim eu corro um risco. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós olhando para Ele, e Ele, né, sendo o nosso foco, nós permanecemos como? Inabaláveis. É como você fosse andando igual o Pedro assim sobre a água e você não está olhando para mais nada. Então você está olhando para ele, você não sabe nem, se você olhar para trás, você não vai saber nem como você atravessou aquele período. Eu falo assim, cara, se olhar para trás, eu falo assim, caraca, meu Deus, como? Como eu olho agora 10 anos da minha vida, como 15, como? Não tem como entender. Porque no período da sua vida que você estava passando por tudo aquilo, você estava olhando para Ele. E Ele sendo o nosso alvo, é quem nos guarda e guarda a nossa consciência. Nele mesmo também, né? E se a gente pensar bem, gente, tem gente que passa 1, 2 meses, imagina, a pessoa tem Alzheimer, por exemplo, perdeu, esquece tudo. Não sabe nem o nome da sua esposa. Já parou para pensar nisso? Como a gente é frágil? A gente fala assim, caraca, a gente está cheio de saúde e tudo, né, e tal, mas a gente é tão frágil, a gente é tão delicado, e, sabe, e é um caminho tão estreito que não tem como, sabe, a gente anda nele, mas não é na nossa força, né, a gente anda porque está olhando para aquele que nos convidou, está indo após ele, está seguindo os passos dele, senão não tem condição da gente seguir, né. Ele diz assim, que ele deu esse filho na época fixada por Deus.
Então esse tempo estava o quê? Determinado por Deus. O filho nem adiantou, nem atrasou. Era aquele momento. Eu fico pensando assim, que se eu fosse Abraão, 25 anos é tempo pra caramba. Então parece o quê? Que chegou tarde. E não é assim na nossa vida também algumas vezes? A gente acha que algumas coisas de Deus não estão andando, que já era para estar mais assim, mais assado. Né? A gente sabe que alguns processos podem sim ser atrasados pela gente, mas nessas questões assim, né, de algumas promessas que ele nos faz unilateralmente, né, ele tem o tempo dele. E a maior aflição é quando o tempo dele, né, nosso tempo sempre é diferente do tempo dele. E quando a gente olha para ele, a gente está no tempo dele. Quando a gente olha para a gente está no nosso tempo. Olha aqui, ó. Ansiedade, confusão e isso é certinho mesmo, assim. Vai pegando os exemplos bíblicos, olhando a caminhada dos irmãos, né? Exemplos que foram deixados para a nossa própria advertência, o encorajamento. Isso aqui isso acaba com a gente. Estresse, né? Isso acaba com a gente. Né? Isso faz muito mal. Então, olha que coisa interessante, quando Deus fala com a gente assim, né, para que a gente não fique preocupado, né, com o que comer, o que beber, né, e dá o exemplo dos lírios, do campo, dos pardais, né? Você veja bem, essa questão de confiar não é uma questão de tirania. Deus fala assim, olha, eu quero que você confie em mim. Você tem que confiar em mim porque é assim que funciona, né? Olha, irmão, tem que confiar em Deus. O que a gente às vezes não percebe é que confiar em Deus é a melhor forma de viver. O problema é que a nossa carne não aceita isso. Aí está o grande problema. Não é o que todo mundo ouve, né? Todo mundo, né, fala assim, não, eu quero confiar em Deus, mas a minha carne não quer. A minha carne só confia em quem? Em mim mesmo. Olha só. E agora, esse processo como a gente estava falando aqui, né? Um processo que eu não confio mais em mim, mas confio em Deus. Porque confiar em Deus significa não confiar no meu braço, não tem meio termo. É abrir mão de confiar na minha maneira de resolver as coisas, na minha maneira de agilizar todos os processos, né? Então essa é a melhor forma de viver. Você vê que quando o irmão mais maduro, né, a pessoa que está lá mais madura, que o Senhor já tratou muito com ela, que ela está caminhando e tudo, e às vezes você olha para aquela pessoa e acha aquela pessoa tão assim, né? Você fala assim, pô, essa pessoa é tão... E aquela pessoa, ela, na caminhada dela, ela confia em Deus na prática, sabe? No dia a dia e tal. Não é aquela confiança isolada numa situação ou outra, é um estilo de vida mesmo. A gente percebe uma característica que chama muita atenção, que é a paz. Você olha para aquele irmão, para aquela senhora de idade, você vê paz na vida dela. Você não vê isso aqui, ó. Então, na verdade, não é uma obrigação. Na verdade, é um caminho de amor. É falar o seguinte, Rafa, toda vez que você confia em você, é pior para você viver assim. Filho, eu estabeleci que você viva por fé, porque viver por fé é a melhor maneira de viver. Se não fosse assim, eu teria dado outra maneira para você viver, meu filho. Não é esotérico, não é porque tem que ser assim, não é porque você tem que me provar XYZ. E qual é o grande confronto? O grande confronto é o confronto que o Rafael passa. Eu lembro que aos meus 28 anos, quando eu passei uma situação X, e eu acho que eu já até compartilhei algumas vezes aqui com os irmãos, eu lembro que eu abri assim um armário, que era uma despensa, cara, não tinha absolutamente nada. Nada mesmo. Nesse último dia, até eu fui lá e comprei uns últimos ovinhos e algumas coisas e tal, e comi tudo, e aí
eu falava assim para Deus: Deus, não é isso que o Senhor promete. Olha só como é que a coisa é terrível, como é que a gente embola a Bíblia pra caramba, né? O Senhor não promete isso, eu fui moço, agora sou, né, já sou de idade, sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem mendigar o pão, usa todos os versículos, vai pegando tudo na Bíblia e tal. Só que existem princípios gerais e existe o tratamento de Deus na nossa vida. E aí eu falava assim: Deus, por que o Senhor não me tira dessa situação? E Deus falou assim: que situação, Rafael? Me pede o que você está precisando, que eu te dou. E aí eu orava e falava: Senhor, eu estou precisando disso. Aí ia lá a pessoa, trazia isso. Aí eu falava assim, aí acabava aquilo. Aí eu falava assim: Senhor, me livra dessa situação, Senhor. Mas que situação, rapaz? Eu sou o teu Deus, me pede. Que eu vou te suprir. O que Deus estava querendo me ensinar ali? Ele falou: se você quer andar comigo, a primeira coisa sincera que você tem que me dizer é que você não confia em mim, cara. Você não acredita em mim. Você quer que eu te abençoe para você nem depender de mim. A verdade é essa, cara. A verdade é que você odeia confiar em mim. Você desconfia com todas as suas forças de mim. Você louva, canta, diz isso, mas na prática, eu te coloco numa situação simples dessa. O que você pede eu te dou e você não fica satisfeito. Porque você quer ter tudo vendo, para que você não precise ficar angustiado e me peça, e eu tenho que passar pelo processo de eu te suprir, cara. Você não quer o melhor que eu tenho para você, você quer o teu melhor, cara. Pô, ali bateu uma Scania, né, irmão? Bati de cara assim no carro e capotando, deu nem para ouvir a placa. Porque na verdade eu descobri isso, eu falei assim: caraca, estou crente há 10 anos, meu irmão, e eu não confio em Deus em nada, eu sou zerado. Eu crio uma porção de coisa na minha cabeça religiosa para achar que sou crente, bacana e tal, mas no fundo, quando eu vou nos princípios práticos de vida, eu quero correr disso. Eu quero esquentar a minha cabeça. Quem já gastou dinheiro na mente sem receber? Tipo assim, pô, vou receber aquele dinheirinho que o cara falou que vou receber, estou pensando em fazer. O dinheiro nem entrou. Ele já está gasto onde? Não é assim? Agora, porque a gente sabe que vai receber, né? Agora, quando Deus, né, promete alguma coisa assim, a gente... O inverso não, né? O inverso não. Então, assim, claro, está ligado à dureza do nosso coração, está ligado a uma série de situações que Deus está tratando com a gente, está amadurecendo a gente, né? Então, assim, coisas então que ele aprendeu nesses anos: abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua força, abrir mão da sua visão, para viver no tempo de Deus, com a força de Deus e orientado por Deus. 25 anos se passaram, né? Numa terra que era prometida dele e ele ficava peregrinando pedindo para morar. Olha que incoerência, né? Não era algo simples. Ele viveu pela fé. Olha só o que aconteceu aqui. A gente acha que quando Deus cumpre a promessa, né, que de repente não tem problema, né? Olha que coisa, imagina esse homem Abraão. Ele tinha um filhinho de 8 dias, circuncidado, depois ele desmamou. Aí a gente não sabe, né? Os judeus às vezes desmamavam com 4 anos, a gente não... 4 assim, ele tinha um filhinho aqui, desmamado, e tinha um outro de aproximadamente 13 anos, né? Mais ou menos assim. Você imagina a alegria dele de ver Deus tendo cumprido a promessa de ter dado um filho a ele com Sara, Isaac com, né, novinho ali, desmamado, correndo para lá e para cá, 3, 4 aninhos, e o outro filho que nessa diferença de 9 anos foi amigo dele, porque ele se afeiçoou com, né, ele se afeiçoou com Ismael, né? E depois de uma festa, a festa tem o quê? Alegria, não é assim? De tudo cumprido, da coisa toda, né? Só coisa boa. Deus chega, depois, né? Primeiro Sara chega e fala assim: Abraão, manda fora
Ismael e Agar do acampamento. E diz o texto que a gente leu aqui o quê? Que lhe doeu o quê? Lhe doeu muito, né? Porque era um filho dele. No meio da festa, muita alegria, momento bom, promessa cumprida, mas decisão para tomar. Olha só que coisa, né? E ele ficou muito pesado, mas Deus veio até ele e falou: Abraão, faz o que Sara está falando, porque você realmente, né? A sua descendência será conhecida por Isaac. Era uma questão de propósito aqui. Propósito. E naquele dia ele pegou um cântaro de água, um pouquinho de pão, deu para Agar, deu para Ismael e falou o quê? Vai. Você imagina como é que ficou o coração dele? Não é? Momentos de alegria, momentos de festa. Então assim, sabe o que eu aprendo com isso, irmã? É que assim, realmente não dá para a gente viver baseado em alegria e tristeza. Viver baseado em alegria e tristeza não é um bom parâmetro para se viver. É aquela história: e aí, irmão, tá alegre? Pô, irmão, estou em Cristo. Porque quando você espera, quando você bota a sua vida em função de alegria ou tristeza, você fica oscilando igual a onda do mar. Essa é a verdade. Vem a notícia boa, vem a notícia ruim, vem um momento bom, aí dentro do momento bom tem um problema. Então assim, né, pausar a vida nessas situações, Paulo entendeu o quê? Que era muito oscilante. Baseado nisso que ele diz, né? Todas as coisas posso por meio daquele que me fortalece. Não como as pessoas usam hoje, mas ou seja, a minha vida não está pautada em ter fartura ou ter escassez, ter doença ou estar com saúde. Não pautei a minha vida assim: ei, tá tudo bem? Tá benção. Tá benção o quê? Que eu estou com saúde? Tô isso. O que ele diz? Eu não pautei a minha vida em nada dessas coisas, porque posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece, né? Então assim, é um princípio interessante viver em Cristo. Sempre vão ter momentos de alegria e tristeza. Se você está vivendo momentos de tristeza hoje, ele vai passar. Com certeza. Mas se você está vivendo um momento de alegria também, ele vai passar também. Porque é assim quando a gente lê, estuda a vida dos outros irmãos e conforme a gente vai caminhando a nossa própria vida, vai vendo, né, o caminhar de outros irmãos e do nosso caminhar. Então, uma pessoa estabelecer uma caminhada só de alegria, por exemplo, não é um bom alvo. Ela vai se frustrar o tempo todo. Sempre vai ter problema. Problema comigo mesmo, crise pessoal, problema no meu casamento, problema com os meus filhos, problema com o meu vizinho, problema no meu... Sempre vai ter o quê? Situações que vão gerar crise na nossa vida, né? E aí o que a gente faz nesses momentos? E em todos os outros? Continua olhando para ele. Concordam? Não é mole, né? A gente queria ouvir outra coisa, né? Todo mundo tenta se preparar para conseguir, né? Já reparou que todo ser humano tenta achar a chave mágica de... Já deu para perceber que passaram 6.573 anos e ninguém achou ainda o calendário judaico. Porque não tem. Não tem. Na verdade, onde está a justiça, a paz e a alegria? Em Cristo. É nele. Então tinha gente que tinha essa paz perdendo a cabeça. Tinha gente que tinha essa paz sendo comido pelo leão. Tinha gente que tinha essa paz sendo livrado da cadeia. Mas não importa se o cara era livrado, se o outro perdia a cabeça, né? Essas coisas não eram as coisas que estavam em voga, não eram os objetivos. Olha só como é que as orações eram diferentes, né, ao longo de 2000 anos, né? Ninguém orava. Olha só, você imagina. Diz lá em Atos, quando a igreja orou, que eles estavam sendo muito perseguidos, né? Eles estavam, assim, sendo realmente muito pressionados, né? Ninguém orou assim: Senhor, livra a gente da pressão,
Dá um tempo de refrigério. Você não vê essa oração em Atos quando o templo treme. Você vê assim, Senhor, o Senhor tem visto tudo que fizeram ao teu filho, blá, 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 as autoridades, blá, 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 por isso nos deu o quê? Ousadia para sair, pregar a tua palavra. E vai confirmando essa palavra com sinais. O cara faz uma oração dessa, você acha que ele está pensando no bem-estar dele? Não tá, né? Ele está botando o peito mesmo lá a coisa vai pegar fogo, né? Então, assim, quando a gente... Eu não entendo muito bem isso, então não sei como é que é. Eu não sei se é quando a gente atinge uma maturidade, né? Porque isso às vezes acontece em formas pontuais na nossa vida, quando a gente é renovado, quando a gente é cheio, quando a gente é visitado, quando a gente atravessa um momento espiritual de oásis na nossa vida, em que a gente está sempre sentindo a presença de Deus e sempre aquela coisa tremenda e tudo é graça, a gente fala para o rapaz do trabalho, a gente fala, e há momentos da nossa vida que a gente não sente, que a gente não está tudo bem, sabe? Que você está no cantinho e você não sente aquela presença, sabe? É igual às estações do ano, é um inverno. Tem a primavera, né, onde as coisas nascem, mas tem o outono, onde elas o quê? Precisam ser renovadas. Então, assim, há muitas coisas que precisam ser renovadas na nossa vida. Então, a gente vive aquele momento e tudo, daqui a pouco a gente está vivendo um momento como? Irmão, a arte não é só saber viver quando está onde? Espiritualmente lá em cima. É quando a gente está como? Com pouquinha água. Aí é que está a coisa. É quando tem muita água, muito azeite, quando tem o quê? Pouquinho azeite. E a gente vive momentos assim, a gente viu pessoas assim na Escritura, vivendo esses períodos muito difíceis espiritualmente falando. Momentos de pressão espiritual, de atmosferas espirituais assim, e aquela pessoa permaneceu fiel, com um pouquinho de azeite, permaneceu ali caminhando dentro daquilo que ela tinha naquele momento da história para caminhar, né? Então eu lembro do meu tempo muito lá atrás, muito mesmo, né? Mais garoto, quando eu pegava onda, e eu lembro que muita garotada nova quando chegava achava muito bacana o cara descer na onda, né? Descer na onda era o máximo, né? A garotada na areia adorava aquilo, né? O que ela não sabia, que o que determina o surfista não é a onda que ele desce, é quantos minutos ele aguenta ficar debaixo dela quando ele cai. E pegar um ondinha de 2,5 metros, 3 metros e ficar sendo sacudido 35 segundos não é mole, não. O cara pode ser muito bom para descer onda, amigo, mas se ele não consegue ficar ali debaixo, então ele não pode ser surfista. E quando eu me converti, eu trouxe isso para mim assim, quando você está no topo da onda, cara, quando você está orando e Deus está curando, e quando você está falando e Deus está sendo, né, te usando com graça, quando você foi lá, ajudou a pessoa, Deus prosperou e tal. Agora, e quando você está submergido e as coisas estão fazendo você virar de cabeça para o ar e você tenta subir para respirar e não consegue e a onda te move e você precisa espiritualmente se manter falando assim, olha, me dá graça, eu quero ser fiel, me dá graça, eu quero ser fiel, me dá graça, eu quero ser fiel, e você não vê mais aquelas coisas acontecendo na sua vida. Isso é uma fase que Deus também está amadurecendo, né? Isso também é uma fase, também é um processo, né? E se a gente entende isso, a gente sabe que aquilo vai passar. Depois Deus vai usar até de uma outra forma, vai usar até de uma forma mais intensa, né? Vai até usar de uma forma mais abrangente, mas é necessário que a gente passe por esse momento também debaixo da onda, né? Então ele manda a Agar e Ismael para o deserto. Só com um pouquinho. Mas Deus falou com ele, né? Pode mandar e ficar tranquilo que eu vou tomar conta. Mas não é mole não, hein? Menininho de 13 anos já é a idade do Filipinho, né? Não é um bebezinho. Já é um menininho, né? Já pensa. Concorda? Você viu os questionamentos que ele faz? Já imagina. Você imagina essa mãe andar e olhar para o futuro dela e falar o seguinte, pô, lá era uma estrutura, tinha ovelha, tinha boi, tinha tenda, tinha poços,
eles cavavam. Agora eu estou andando num lugar aqui, cara, não tem nada. Não tem o que comer. A água está acabando, só tem terra, não tem nada. Qual é o meu destino? Vem meu filho o quê? Morrer na minha frente. Então vou deixar ele aqui, vou andar uns 200 metrinhos para frente e vou ficar sentada lá, porque eu não quero ver meu filho morrer. Foi exatamente o que ela fez, né? E esse menino, fico pensando na cabeça dele, né? Que já pensava, falando assim, pô, a gente vai fazer. Qual devia ser essa relação aqui, né? E o menino começou a chorar e Deus ouviu o choro dele. Essas coisas que me impressionam demais, sabe? Às vezes a gente fala assim, Deus ouviu a oração, Deus ouviu o clamor, Deus ouviu a súplica, mas Deus ouviu o choro. Deus ouve até o que passa no nosso coração, mas não sai em palavras. Isso significa o quê? Que Ele está o quê? Atento. Deus está atento a tudo. Qualquer dor que a gente sente, qualquer lágrima que desce, qualquer sentimento de abandono que passa na nossa cabeça, sabe? Qualquer sentimento de desistir. Quantas vezes você já entrou num lugar com sentimento de largar tudo, desistir, e Deus, essa pessoa que está ali na frente, e fala, olha, estou te renovando, né? Você, né? Fala do coração. O que isso significa? Isso significa isso, ó, que Deus está vendo um sentimento que passou pelo meu coração. Eu só pensei em desistir. Eu só pensei em entrar aqui pela última vez e sumir, meter o bicão. E Deus ouviu isso. E Deus falou. Aqui foi o anjo que falou. Mas nos nossos dias, Deus usa os nossos irmãos, usa o Espírito Santo através dos nossos irmãos. A gente senta num lugar e fala assim, meu Deus, estava pensando exatamente isso, né? Ou em tirar minha vida, ou não voltar mais, ou não dar continuidade, não estou vendo nada, não estou percebendo nada, e Deus vai lá, ouve e responde. Quando Sara mandou dispensar o garoto e Agar, será que naquele momento, por algum minuto, sei lá, ficou assim pensando, será que Abraão duvidou dali das coisas de Deus que foi prometido para ele? Porque ele sabia que estava mandando dele filho dele para qualquer lugar que ele não sabia, né? Ele deu um pão, deu a água e mandou embora. Mas veja bem, Será ele não mandou porque Sara mandou, ele mandou porque Deus mandou. Deus mandou. Quando Sara falou foi uma coisa, quando Deus falou para ele fazer o que Sara estava falando, ele entendeu, não é uma coisa da mulher. Deus está dando uma direção através da boca dela, independente do sentimento que tenha feito ela tomar isso. Deus falou com ele, faz o que ela está falando. Por uma questão de propósito, pelo que eu tenho. Entende? Então ele obedeceu, irmão. Isso para mim é muita fé. Muita fé. Muita fé. E quanto a Agar, quando ela se afastou do filho, o filho morreu, ali ela balançou na fé, não foi? Poxa, mas eu não tenho como cobrar isso dela. Eu não sei se eu faria nem a metade. Eu não sei como eu lidaria isso. Só com meu filho no colo, sem comida, sem bebida, sem nada, no meio de um deserto. Acho que eu faria a mesma coisa. Ô irmão, uma outra coisa também interessante quando ela abandona essa criança aí. Basicamente a criança, os estudos apontam que a criança tem uns 13 anos, não é isso? Mais ou menos, é. Mais ou menos, né? E a idade dela mais ou menos se baseia também no estudo, dá uma ideia? Não, a Sara tinha 90, enquanto Abraão tinha 100, né? Ela devia ser uma pessoa mais nova que Sara, porque, na verdade, Sara que cedeu ela como um ventre mais novo, com possibilidade de ter um filho, porque Sara já não podia ter. Então, assim, não tem nenhum estudo, assim, claro, falando da idade dela, mas... Isso, é porque o intrigante é porque se você pegar uma criança de 13 anos hoje, e você colocar ela próximo de uma pessoa aí até, bem, a julgar pela idade do pessoal na época aí, né, considerando que ela teria, vamos botar 40 anos de idade, né, se ela caminhasse aí 2 quilômetros, eu acredito que uma criança que venha junto com ela de 13 anos, teria capacidade até de acompanhar ela. Aí eu fico pensando aqui o sentimento dela de mãe, como ela falou, perguntou ali, e o dele de filho nessa situação como ficou, porque de alguma forma ele foi alcançado
né, por ser semente de Abraão, aquele propósito que Deus tinha com Abraão também alcançou ela. Alcançou. Né? Deus também promete a ela, que, através de Abraão, falar para ela que vai fazer do menino também uma grande nação. Eu não sei nem se fala para ela no Não, fala assim, na verdade você não vê que Deus não tem preteridos. Deus tem um propósito e tem escolhidos. Então ele diz assim, ó, é que a luz aqui é muito ruim, também minha vista está muito fraca. Ele diz assim, ó, isso perdoa Abraão, papapá, sabe? Mas olha só, mas também do filho da escrava, Deus falou para Abraão, farei o povo, pois ele é seu descendente. Então olha só, na verdade, está Ismael e Agar recebendo parte da promessa por causa de quem Abraão era com Deus, né? Aí diz assim, ó, na manhã seguinte Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de copos cheia de água e entregou a Agar. E tendo colocado nos ombros dela, despediu com o menino, e ela se pôs a caminho, e ficou vagando pelo deserto de Berseba. O que é vagando? Perdido. O que é a pior coisa na vida de uma pessoa, irmão? É estar perdido, não é assim? Porque quando a pessoa ainda sabe que está passando por aquele processo, por uma situação, ela ainda consegue se situar. Mas quando o cara está vagando, ele está perdidão mesmo, né? Olha o que aconteceu. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto e começou a chorar. O sentimento de mãe dela foi o seguinte, como é que eu vou ficar eu aqui, meu filho na minha frente, ele desfalecendo, eu vendo ele morrer aqui do lado, eu não vou aguentar ver isso. Porque ela imaginou, está registrado. Então ela deixou ele ali, porque sem água no deserto, 45, 50 graus, é uma pancada. Você já andando, vagando, depois que a água acabou, ela deixou ali e se afastou um pouco. Assim, para ela era o fim. Eles têm uma experiência com Deus muito bonita aqui, os dois. É uma coisa muito bonita. Primeiro, porque esse menino entende que Deus ouviu o choro dele. Olha que interessante, ele já tem consciência disso. Ouviu dele, não foi o dela. Né? E depois, porque Deus faz algumas perguntas que eu não entendo. Vou te falar assim, olha. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse, o que aflige, Agar? Pô, fala sério assim, estou falando com sinceridade na minha vida. Pô, meu irmão, meu filho está aqui. Meu filho está aqui. Está morrendo, estou deixando, estou sem água, estou sem comida, estou sem nada, meu irmão. Estou desesperado. O anjo vem e fala assim, e aí, Agar, o que aflige você? Por que está chorando? O meu já tem, porque tem, mas... Por que temes? Por que não foi o que Jesus perguntou para a viúva de Naim também? Se alegra, pô. Mas não, ela não sabia que o menino seria... Então, tem duas situações. Ela teve uma experiência na primeira vez que ela foge da senhora dela, que a gente estudou, onde o anjo encontrou ela, perguntou, de onde você vem e de onde você vai? Voltas e te humilha perante a tua senhora. Então ela já tinha uma experiência com Deus. Apesar de ser egípcia, ela viveu no meio daquele povo e ela teve essa primeira experiência. Né? Agora ela está tendo uma experiência, não sozinha, mas com o filho dela. Cara, é uma pedreira quando você conhece. A sequência que ela foge, a Sara ainda não tinha Isaac. Não tinha, foi bem lá atrás. Foi porque ela ficou caçoando da senhora, lembra? Então, seria alguma coisa aponta que seria consequência disso daí também? Então, a gente não entende, porque a gente não conhece o coração das pessoas, né? Só Deus conhece o coração e sabe como ele usou cada circunstância para tratar todo mundo, aperfeiçoar todo mundo, dar crescimento em todo mundo. Mas aqui o que a Escritura deixa claro é que é uma questão de propósito. Olha, eu vou fazer isso com você. Você vai ter 12 filhos, que vão ser 12 príncipes, eu vou fazer de você uma grande nação. Pumba, mas você... Eu tenho um propósito específico em Isaac. Então estamos falando uma questão de propósito. Não de preterido, de propósito. Então, eles tinham que sair dali. Eles iam ser realmente... A rivalidade que existe até hoje, existe em função disso, né? Os palestinos são oriundos de onde? De Ismael. E Deus falou que ele seria como boi selvagem mesmo. Quem ia tentar controlar ele, mas ninguém ia conseguir controlar Ismael, não é assim? Pega o povo árabe, você consegue dominar eles. Não consegue, oriundos de Ismael. Né? Então, assim, o que me chama a atenção é assim,
é o fato do anjo chegar fazendo essa pergunta, e essa pergunta me remete ao seguinte: o que está te afligindo, cara? Está tudo no controle. Está tudo certinho, tudo tinha que ser assim mesmo. O que a gente falou que Abraão aprendeu? A abrir mão da sua visão para a visão de Deus. Para abrir mão da sua força para a força de Deus. E abrir mão do seu tempo para entender o tempo de Deus. Olha quando está falando com ela: cara, o que está te afligindo? Está tudo certo. Cara, imagina Deus chegar para a gente no maior pressão da nossa vida, um rolo doido, e falar: você está aflito por quê, cara? Mas é isso aí mesmo, cara. Essa mandinha aí tem que passar mesmo. Igual aquela cana de açúcar aí, vai ficar um doce depois. Não, doido pra festa, você não está vendo o que está acontecendo? Mas por quê? Porque o anjo está vendo uma coisa e ela está vendo o quê? Outra. Ela está vendo o quê? Morte. Ele está vendo o quê? Vida. Ela está vendo o quê? Fim. Ele está vendo o quê? Início. Ela está vendo o quê? Confusão. Ele está vendo o quê? Direção. Então olha, quando Abraão abriu mão dessas coisas para tê-las em Deus, como é que Hebreus 11 diz que esse homem tomou um outro rumo de todas as coisas? Caralho, ali é preto. Não, pastor, ali é branco. Ali é o fim. Não, ali é o início. Ali é morte. Não, ali é vida. Não, ali é promessa. Não, arquiteto celestial. Olha só, né, como o Senhor diz que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Ele deixou de andar aqui e foi andar onde? Aqui. E Agar está andando aonde? Aqui. É claro que quando eu leio esse texto me dá uma vontade de ser Abraão, rapaz, mas eu vejo que eu sou Agar ainda. Por quê? Ela não está vendo nada. Ela não está vendo nada, ela não está vendo nem o poço que está diante dela. O anjo fala assim: ó o poço aí, pô. Ela, ué, aí ela viu porque ele falou. Mas será que o poço... Aí vem e assim: quem podia ver o poço? Fala assim: irmão, tá tudo acabando, irmão, tá caindo tudo, irmão. Aí, irmão, a solução aí na tua frente, irmão. Mas não é assim? Irmão, despencou tudo, irmão. Caiu tudo, irmão, lá em casa, irmão. Tá dando tudo errado, irmão. Aí, irmão, aí a solução aqui. Acabou a água. Aqui o poço, irmão. Irmão, tá do teu lado. Pega a caneca e põe, irmão. Rafa, tá do teu lado. Pega a caneca e põe. E bebe. Tá do teu lado, tu não tá vendo? Mas qual era o cenário que estava ali? Um cenário de fim, de morte, de término. Aos olhos dela. Aos olhos de Deus, não. Deus falou assim: segue que tem muita coisa aí. Vai nascer muita gente, vai ter muito filho, vai ter muita história, vai ter... Então, assim, eu acho que uma das coisas muito gloriosas no Evangelho é quando o homem consegue abrir mão da sua força, da sua visão e do seu tempo. Quando ele fala assim: não, meu tempo, quando ele tira o relógio e joga fora, quando ele tira o óculos dele, tira o braço dele e fala assim: não, o Senhor é a minha visão, o Senhor é a minha força, o tempo é dele. Como essa pessoa vive melhor no seu dia a dia? Vive. Ela vive melhor. Ela não contabiliza tempo. Sabe? Como você não contabiliza tempo, você não tem o quê? Você não tem inquietude, ansiedade. Os nossos problemas estão todos aí, a grande maioria deles. É claro que não é fácil, eles aprenderam através de um tratamento do Senhor. Pedrão falou o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Você acha que ele lançou quando estava lá no barco, na ansiedade dele? Não lançou. Quando tinha que dividir o pão, você acha que ele lançou? Não lançou. É claro que não. Eles são iguais a gente, gente como gente. Eles são iguais a gente, irmãos, iguais a gente. Não eram divinos, eles são iguais a gente. Só que receberam o quê? Um tratamento do Senhor, uma escola do Senhor. A grande questão são as pessoas que saem no meio da escola e das que vão o quê? Até o fim com Deus, pô. Deus bota na moeda, o cara fala assim: não, aí não dá pra mim. Ele para onde? Ele para ali na vida dele. O que ele ganha?
viver de uma forma assim, com esse pensamento mesquinho, como ele vai viver o resto da vida? Correndo atrás de quê? Meia dúzia? Se ele fala assim, pô, meu irmão, não sei nem como é que eu vou passar aí, mas vai lá. Ele passa naquilo que Deus preparou para ele, o que acontece? Quando ele sai lá do outro lado, ele sai com essa edificação, com esse caráter, com essa visão, com essa... Então ele vive uma outra vida. Então teve uma irmã na Suécia que teve uma visão, nos anos 70, 80, de 2 cavalos. Isso até ficou muito famoso, saiu uns folhetinhos do Arauto da Vinda do Senhor, que era uma revista em inglês que era traduzida para português, e a visão dela tinha 2 cavalos. E um homem vinha, um homem muito bonito e tal, trazia esses 2 cavalos com um aprisco, e botava ali no aprisco e fechava o aprisco. E aí aqueles cavalos estavam livres, correndo no campo, agora estavam o quê? Naquele cerco. Eles tinham alimento, eles tinham tudo, eles tinham os exercícios. Só que um cavalo, olhando para toda a liberdade que ele tinha, na visão dela, ele pula e vai caminhar normal, viver de forma selvagem. E na visão, anos se passam, e daqui a pouco ela percebe que tem uma carruagem vindo. E nessa carruagem tinham cavalos reais, grandes, fortes, bonitos, aquele pretão, que uma coisa parece que brilha, aquele cavalão lindo e tal, puxando a carruagem. Tinha um cavalo muito cansado, muito desgastado mesmo, pastando. E aí ela perguntou, Senhor Deus, o que é essa visão? E aí Deus falava ao coração dela, que Deus estava separando muitos filhos para um tratamento. E desde que esses filhos aceitassem esse tratamento, veja bem, irmãos, agora não estamos falando nem de salvação. Desde que esses filhos aceitassem esse tratamento, que a liberdade deles passasse a ser agora a liberdade que o Espírito Santo estava dando, não acho que ele até tem direito, não, mas é que o Espírito estava dando, comer aquilo que estava sendo direcionado, todos os detalhes, igual estava ali na figura ilustrativa para ela, seriam utilizados para grandes propósitos nos últimos dias, como ela estava vendo aquele cavalo puxando a carruagem real, que era a própria presença de quem? Do Senhor. E que aqueles que preferissem curtir, no sentido assim, aquilo que tem direito, não estamos falando nem de coisas erradas, não estamos falando de mundo, não estamos falando de fardo, não estamos falando de nada disso, de coisas que são não são ilícitas, vamos colocar assim, não poderiam usufruir, não poderiam ser usadas para aquele propósito. Viver para Cristo e viver para Ele, são 2 formas. Exatamente. Ali o cavalo está como? Ele está ali. Ele pode fazer o que ele queria? Não. Ele tinha que carregar o quê? A carruagem. Só que para ele estar ali tinha que ser o quê? Preparado. Eu não posso ser um representante da arca, da presença de Deus e fazer o que eu quero. Existem testemunhos mais escabrosos possíveis que a gente poderia lembrar, como por exemplo, um irmão estava sendo preparado para a missão na Índia, ele era inglês, na época era um absurdo, na Inglaterra, século XVIII, andar sem chapéu na rua, era quase como você andar sem camisa alguns anos atrás aí, e eu lembro que ele falou que um dia o Espírito Santo falou para ele, sai de casa sem chapéu. É dessas pequenas coisas que a gente está falando. Ele ficou louco, ele falou assim, de jeito nenhum. Não vai me ter como? Pô, louco, mas quando você estava no seu devocional, você falou que seria integralmente meu e que eu poderia decidir o que eu quisesse da sua vida. Não foi o que você falou? Rapaz, ele conta na biografia dele que ele saiu, as pessoas, o que Deus queria tratar com ele? Imagem, o que as pessoas pensavam dele, as pessoas iam comentar, iam fazer tudo isso, e o que Deus estava tratando nele? O que valia mais? O que Deus estava mandando ele fazer, ou a própria imagem dele e as coisas que iriam refletir pelo fato dele estar sem chapéu numa rua inglesa? E ele foi, passou por aquilo e voltou assim arrasado. Mas uma coisa simples que o Espírito Santo estava tratando na vida dele.
né? E falou assim, meu Deus, as pessoas estão falando mal de mim, não sei o quê, o que Deus quis trazer aquele cara? Olha só, você quer se render a mim, você quer servir, você quer conduzir, né? Você quer ser um agente da minha presença e você está cheio de preocupação com o que o outro cara vai achar que você está quebrando uma cultura, rapaz. Ele estava no início, né? Então Deus estava tratando essas áreas com ele, entendeu? Então a gente está falando disso, não estamos falando de coisas ilícitas, estamos partindo do princípio que todos estamos assim no Senhor, e estamos falando assim, quando o Senhor nos restringe para certos propósitos, quando Ele nos separa para alguma coisa, será que estaríamos disponíveis para isso? Sim. Então falando de propósito, né? Não é uma coisa tão simples como a gente às vezes pensa, né? Aqui Deus tinha um propósito com esses dois e Deus faz surgir ali um poço e eles podem beber água, né? E não conta a história depois, porque só aquele poço para beber água não vai resolver o resto da vida, concorda? Continua quem? Eles dois, né? Ela conseguiu uma esposa egípcia mais tarde para ele, Ismael casou com uma egípcia, igual a mãe dele também, né? E daí vem a descendência de Ismael, que também é a descendência de Abraão, do lado de Ismael, né? Então assim, como é que Deus, irmão, guarda? Não é assim? Como é que Deus guarda? E como é que a gente sabe que Deus guarda? O dia, lembra que eu contei aqui da maçã, da oração do... Como é que a gente sabe que Deus guarda? O dia que você está nessa condição e você experimenta isso. Não é no dia do estudo bíblico nem no dia da pregação. É no dia que a gente tem uma oportunidade de estar nessa circunstância, que a gente chora e que a gente vê que Deus ouve. E que Ele bota a providência ali diante da gente, a gente... Meu Deus, está tudo aqui. E aí o que nós precisamos então? Estar o quê? Disponíveis para viver isso. Ninguém nasceu sabendo fazer isso, todos nós somos pessoas comuns, somos homens e mulheres e estamos numa escola do Senhor. Todos falam assim, olha, tenho que trabalhar com Dario. Tem alguém que eu posso contar aí para jogar dentro de uma cisterna cheia de leão faminto? Tem alguém que dá para contar aí? Se falasse comigo, eu falo assim, eu não. Mas no fundo é isso. O que Deus deixou na marca de cada império, seja ele babilônico, persa, grego ou romano? Ele deixou a marca dele. Ele fez aquele rei se dobrar. Só que para aquele rei se dobrar, ele precisava o quê? De alguém. Que ele usa homens, né? Usa homens. Não usa... Ele até usa o peixe, o jumento e tal, mas... Ele usa como essência o homem, né? Só que você imagina, para ele precisar do cara da cobra, precisa... Então, o Daniel se dispôs. Só que para ele se dispor, ele tem que se dispor antes, quando ele já não se contaminava com as coisas do rei. Tá entendendo? Aí vai lá, então... Na verdade, aquela pessoa que veio, que se dispôs no coração... Fala assim, pô, eu não vou, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu estou doido para voltar para Jerusalém. Eu estou vivendo isso aqui, mas cara, minha casa não é essa. Daniel orava 3 vezes ao dia virado para Jerusalém, exatamente como a oração de Salomão. O dia, Senhor, que o teu povo andar por maus caminhos, endurecer o seu coração, e o Senhor trouxer o juízo e dispersar esse povo, e esse povo, onde estiver, orar voltado para Jerusalém, arrependido, abandonando seus maus caminhos. Então, Senhor, ouve, sara, cura. Ele estava nesse processo, ele estava fazendo o que estava escrito na lei, cara. O cara era um funcionário top, vamos colocar assim. Ele podia tocar a vidinha dele do jeito dele. Estou aqui, pô, estou pegando, estou fumando, estou roubando, não estou fazendo nada, estou aqui de boa. Tá, estou aqui, sou crente. Então, é um conceito que não é esse conceito vendido. É o conceito do seguinte, pô, é alguém que estava muito envolvido com as promessas de Deus, porque até quando chega o tempo de acabar, ele entende, Senhor, acabou os 70 anos. Ele acompanhava, ele esperava, ou seja, ele podia estar vivendo lá, mas ele estava olhando o quê? Direto, separado. Então, quando Deus precisa de uma situação para dar um testemunho, de pegar esse cara, quem ele vai pegar e jogar na cova dos leões?
Porque qual é o propósito de jogar na Cova dos Leões? A Cova dos Leões, irmão, não foi uma coisa arquitetada pelo inimigo, como algumas pessoas pensam. Pegaram o cara e tal, jogaram o cara, não. Foi uma coisa onde Deus já ia dar uma pernada no inimigo e fazer o rei se dobrar perante um servo dele que era se dobrando diante do Senhor. E estava tomando uma pernada ali, era o próprio inimigo. Só que eu não percebeu isso. Só que para isso precisava de alguém seguinte: posso te jogar lá dentro? Cara, não vai acontecer nada. Posso te jogar lá dentro? Está entendendo o que eu estou falando? Até onde Deus pode contar com a gente, irmão? Rafa, só para dar um estudo bíblico? E perder a cabeça, dá para contar contigo ou não? Ser caluniado, dá para contar contigo ou não? Ou está preocupadão com a tua imagem, falando reputação, querendo mostrar que você não é assim? O que eu posso contar contigo? O quanto você me ama. O quanto você me ama. O quanto você está fechado comigo. Porque ele podia fazer o quê? Não, parceiro, papo de orar e tal, ninguém ora, já orei e tal, estou vindo aqui, não estou me contaminando aqui, vou tocar essa parada o quê? Vai dar ruim para mim. Mas ele sabia que aquele caminho levaria para um lugar estreito. Eu fico tentando sinceramente imaginar, irmãos, o dia que aqueles guardas chegaram, pegaram, e o rei se amarrava na dele, né? É sempre assim mesmo, né? O inimigo usando ali e tal, coisa, eu fico pensando como Deus, rapaz, já está por trás, né? Glorificar o nome dele, nosso Deus é tremendo mesmo, é maravilhoso. Eu fico imaginando Daniel andando até aquele local, porque era um local afastado, pelo menos é o que mostra a narrativa bíblica, e aqueles leões eram caçados e lançados ali. Os leões, a ideia era ficar com muita fome mesmo, né? Você fica imaginando, eu fico tentando imaginar isso, as pessoas trazendo o cara, tipo José, fala assim: e aí, cara, você, pô, parceiro, tu podia ter aberto a mão da tua vida de oração, tu não precisava, entendeu? Tu foi querer se comprometer com Deus nesse nível aí, ó, foi querer mergulhar nessa parada aí, agora aí, ó, o rolo agora é esse aí. Você imagina, o cara puxa aquela pedra e só escuta, né, o buraco escuro, e só escuta lá naquele buraco. E aí, irmão? Tremeu. É de fazer xixi nas calças, cara. Essa é a sensação mesmo como ser humano. É você se desestruturar. Se você não abrir mão da tua visão, da tua força e do teu tempo, é para mijar mesmo nas calças, é para desmaiar. Agora você imagina, diz que lançaram ele. Aí tá lá, o buraco preto. Aí cai o cara lá. Pum! Aí o cara tá lá dentro assim. Tô aqui e tal, né? Desse tempo pra fazer isso, né? Eu cheio de fome. Não, então, mas ele caiu, né? Imagina que ele tenha se limitado, porque o leão não fez nada com ele, não. Caiu ali, fechou a parada, botou o selo do rei, assim que a narrativa conta, tudo como? Escuro. Vamos imaginar ali, aparentemente na visão do homem carnal, só escuridão, negritude, fim e força. Olha como Agar estava olhando a vida dela. E olha como a gente, como ser humano, olha esse momento. Mas olha como Deus está olhando esse momento. Cara, meu servo tem deixado eu trabalhar nele. Eu tenho podido contar com a disposição do seu coração em ser usado em situações onde ninguém se deixa usar. Ali está um homem que está num lugar escuro, mas o testemunho dele brilha mais forte do que nunca. E ele passa a noite todinha ali, nos leões, tranquilo. Fica imaginando que aquele momento deve ser o momento mais sublime até do que andar sobre as águas, deve ter sido um momento ímpar. Está encostado nos leões e tudo. Os anjos do Senhor ali, não é assim? Os anjos do Senhor ali, pá! Ele ali também falando: pô, Deus, mais uma vez o Senhor, né? Ele está conhecendo Deus, o poder de Deus de uma forma que ele não tinha conhecido ainda. Sabe, eu imagino o homem, sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando na minha cabeça, eu fico imaginando ele dobrando a cabeça assim sobre a barriga do leão e falando assim: Deus, como vale a pena te servir mesmo, como vale a pena o Senhor ser o meu Deus, sabe? Como vale a pena ser o meu dono mesmo, sabe?
aquela coisa gostosa que eu sentia assim, quando eu virava para Jerusalém e orava lá no meu quarto. Como é gostoso orar daqui também, meu pai. Fico imaginando ele vivendo aquilo, meu irmão, de uma forma singular que ninguém estava vivendo. Porque se deixou ser possuído, reconheceu que tem um dono. Estava lá, passou lá na tranquilidade. Quem passou a noite perturbado, ansioso e confuso? O rei. Por quê? Porque ele tem o tempo dele, a força dele e a visão dele. Entende? Aí chega lá, mas essa, nisso tudo ainda acha assim, pô, o cara no mínimo ele falava assim, o Deus de Daniel, porque era o cara nem crer, porque ele era ímpio. Era para chegar lá e recolhe só o corpo para a gente enterrar. Mas interessante que ele também ele fica balançado. A vida de Daniel expressava o Senhor. Porque ele chega e fala assim, Daniel! Pô, por que o cara vai dar um grito? O morto fala. Tinha uma esperança no coração dele. Já era Deus trabalhando agora no coração de quem? Do rei, mostrando que a visão dele, a força dele, o tempo dele não eram nada. Ele podia ser rei, mas tinha um rei que era acima dele. E quando ele fala isso, ele fala, ó rei, estou aqui. Você imagina o que foi no coração daquele que ouvia aquela frase? O cara deve ter se tremido como? Ele deve se tremer todo. Se tremer todo. Ele falou assim, que isso, cara? Ah não, Deus viu que eu agi com justiça diante dos olhos dele e me guardou essa noite dos leões. O que o rei falou? Tira a pedra e tira o cara daí. Quero ver isso. Imagina, ele está tendo uma experiência com Deus também. A aparente derrota de Daniel. E agora, como Deus reverteu todo aquele propósito, está convertendo o rei do maior império do mundo. Porque o cara, quando olha aquilo, ele fala assim, esse Deus é Deus mesmo. E fala assim, agora pega todo mundo que acusou ele e joga lá. O que diz a narrativa bíblica? Que quando jogaram os caras, eles não encostaram onde? Rafa, nem no chão, não foi? O leão fez o quê? O que aconteceu com os anjos que estavam aqui? Parceiro, sobe que agora a nossa missão acabou. Agora é só o leão mesmo, por ele mesmo. O que o rei olhou? Não é que o leão está doente, não é que o leão não está com fome. É que existe alguém que eu não vejo, que controla esses leões por amor à vida de Daniel. Você imagina isso? Aí o rei, né, recolocou ele no cargo que ele tinha e tudo, e você imagina, né, o testemunho que isso trouxe, porque na verdade o que acontece depois no final? Qual é o grande propósito de Deus? Diz que se escreve um edito dizendo o quê? Para todas as províncias e nações circunvizinhas adorar o Deus de Daniel. No final, o que é isso? É a pregação do Evangelho. Ele pregou o quê? Em todos os confins da terra. A ordem são de quem? Do rei. O cara que morava lá na província longe tinha que adorar quem? O Deus dele. Então lembra? Para viver tem que morrer. Para ganhar tem que perder. Para subir tem que descer. Não tem como. Agora, à medida que o discípulo entende o princípio espiritual, o que ele faz? Ele abre mão do tempo dele, da força dele, da visão dele, e para todo mundo pode estar tudo embolado. Mas ele percebe, não, é isso mesmo, é pouquinha água mesmo, não adianta eu tentar dar uma forçada aqui, né? A coisa é por aí. Então assim, não dá para terminar o 21 pelo horáriozinho que deu certinho 10 horas, né? O último versículo diz até o que o Ari colocou aqui, ó. Deus estava com o menino, né? A sua dúvida. Fez crescer, ele viveu no deserto e tornou ele um flecheiro, né? Então, quem cuidou do desenvolvimento de Ismael foi o próprio Senhor. Cuidou. Por amor a quem? A Abraão. Lembra que por amor a Abraão, naquele último compartilhar, Deus guardou quem? Deus guardou Ló.
Por amor a Abraão. Diz quando ele veio executar o juízo, ele se lembrou de quem? Que a gente leu? De Abraão. Agora, olha que coisa interessante. Como a gente, quando está centrado na vontade de Deus, irmão, como é que a gente se torna uma bênção para as pessoas que estão onde? Ao nosso redor. Não é assim? Vamos, se a gente fizer, se a que a gente tem mania de magnitude, né, nos dias de hoje, é 1.000, é 2.000, é 5.000. Cara, se a gente for um instrumento de Deus só para atingir uma pessoa dentro da nossa casa, rapaz, você imagina? Uma pessoa só, rapaz, a nossa existência já teve razão. Uma pessoa, rapaz, uma pessoa que cruzou, é o que Jesus falou do bom samaritano. Cara, uma pessoa, o nosso filho, cara, a nossa companheira, alguém que está ao redor, alguém que é um amigo de infância. Se Deus de alguma forma encontrou graça e disposição no nosso coração para a gente passar e a gente poder ser um instrumento para influenciar uma pessoa, cara, olha que bênção. E olha quantas pessoas esse homem que está esperando 25 anos está influenciando. Pessoas que estão recebendo livramento, estão sendo poupadas, estão sendo cuidadas, estão sendo guardadas por causa da posição dele com Deus, porque decidiu não olhar para si, mas olhar firmemente para aquele que o chamou para sair de Ur da Caldeia. Por isso Deus falou a Abraão: todas as famílias da terra serão benditas em ti, parceiro. E a gente já está vendo que começou agora. Olha quanta gente que está. É claro que a plenitude dessa promessa se cumpre em Cristo, descendente de Abraão. Mas olha só quantas pessoas em todo o entorno. Gerar foi abençoado. Faraó, quando ele passou na primeira fome, foi abençoado. Agora Abimeleque, o comandante do exército dele, vai pegando. Pessoas que chegavam aqui e falavam: pô, Abraão, eu sei que Deus é contigo, só me promete que você... que o cara não tinha nada. São de uma terra o quê? Com um conjunto ali de alguns animais, cara. Sem filho, sem nada. E depois de 25 anos, mais do que o filho, mais do que a promessa, é tudo o que Deus fez na vida desse homem. Então a obra de Deus na nossa vida tem muito mais valor do que as coisas que Ele nos promete. Porque Ele prometeu alguma coisa, isso Ele vai se cumprir por causa da palavra dEle. Mas o que Ele está fazendo na nossa vida, irmão, no nosso espírito, isso vai perpetuar o quê? Para a eternidade. Isso não acaba no dia que fecha os olhos. O conhecimento que Deus deposita no nosso espírito a respeito da pessoa dele, isso a gente leva. E cada um vai levar a medida que alcançou. Voltou lá naquele início que a gente começou antes da... Né? Não tem uma varinha de condão. Você morreu, agora você ressuscitou com o corpo glorificado. Mas agora você pimba, não. Nós vamos o quê? Prosseguir na vida eterna e conhecer Ele. A vida eterna vai ser essa. Só que a vida eterna já começou na medida que a gente passou aquela linha, lembra? À medida que esse véu for rasgado, o caminho se abriu, eu já posso conhecer a Deus. Eu posso agora entrar livremente na presença dele com ousadia por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E tudo que a gente está conhecendo, como Abraão ali, Deus é um Deus que ensinou ele a ceder, a abrir mão para Ló. Deus é um Deus que ensinou ele a entrar numa batalha contra 5 reis, a interceder. Deus é um Deus que ensinou ele a esperar. Olha quantas coisas ele está vendo com Deus. Essa nação é ímpia, mas eu não preciso mais mentir dizendo que sou irmã dela. Porque olha como é que Deus guardou. Deus deu um sonho, falou com ele. Ele está conhecendo o Deus dele. Ele está se tornando o quê? Qual o título que ele vai ganhar no final da caminhada dele? Que aparece na antiga aliança. Amigo de Deus, cara. Que coisa, né? Que honra, né? Qual é a maior honra? É o filho? É ter tido muitos bens? É ter tido tudo isso? Ou o Deus do universo, que tudo criou, virar para ele e falar assim, quando ele está lá com a faquinha lá para puxar, ele olha e fala assim: Abraão, dá uma segurada. Eu bem sei que você me ama acima de todas as coisas e até do teu único
estava fazendo aquilo de forma cega, ele estava fazendo aquilo por amor ao Deus dele. E na verdade, na caminhada dele, ele estava se tornando parecido com quem? Com Deus. Esse é o nosso maior galardão, essa é a glória. Porque o que a tipologia mostra? Ela mostra o monte, onde Jesus vai ser crucificado. Ela mostra o quê? Abraão, seus servos e Isaac. Eles vêm até onde? Até o pé do monte. Os servos ali ficam. Ele diz o que para os servos? Fiquem aqui, porque eu e meu filho, né, iremos adorar a Deus e voltaremos. Então ele diz voltaremos. Então ele é o primeiro cara a crer na ressurreição dos mortos. Ele tinha certeza que ele ia voltar com o filho dele. Pode ler o texto. O filho dele sobe o quê? Com a lenha. Certo? E ele sobe o quê? Com o cutelo. Por isso Paulo falou o quê? Que Deus pré-anunciou o evangelho por meio de Abraão. Porque depois de 2000 anos isso vai acontecer. Quem são os servos? Os 11 discípulos. E o pai e o filho estão indo o quê? Até o pé do monte. Dali os discípulos não acompanham mais. Quem sobe? O pai e o filho. O filho está carregando o quê? A lenha, o madeiro. E o pai? A lei. Deus está pregando o evangelho. Deus está falando, Abraão, estou te dando a honra de você me representar, porque eu também tenho um único filho, ninguém sabe disso ainda. É oculto, como Paulo falou, mas na dispensação dos tempos eu vou trazer essa revelação. Eu tenho um filho, ninguém sabe que eu tenho um filho. Ninguém sabe que eu tenho um filho, mas eu tenho um filho. E estou te dando a oportunidade de você viver a história que vai marcar a humanidade. Só que quando ele chega lá, Deus dá um escape para ele. Deus mesmo e o próprio filho não teve um escape, mas ele teve. Bota aqui a ovelhinha, bota aqui o cordeirinho e tal. O cordeirinho é sacrificado. Mas, na verdade, olha o que Deus alcançou na vida desse homem ao longo de todos esses anos. Ou seja, posso contar contigo para qualquer coisa. Você é meu amigo. Isso não tem preço. Isso não tem a ver com o ministério, com ser usado, com não sei o quê, com fazer obra, com não sei, não tem nada a ver com nada disso. Isso transpassa muito mais além. Quando uma pessoa se deixa ser vencida por Deus e vai sendo tomada, até que não ache mais nenhum espaço nela. O que Paulo falou? Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o alvo que ele está colocando para a gente. É claro que a questão do serviço, da obra, do ministério, isso vai ser algo que vai ser rebocado por meio desse relacionamento. Essas coisas vão ter o seu devido valor dentro desse relacionamento. Essas coisas vão fazer sentido e vão ter galardão, mas dentro desse relacionamento. Né? Então, com isso a gente não importa, porque se a gente reparar, é uma coisa muito pequena. Quem estava vendo aquilo que Abraão passou? Só ele, cara. Mas quando a gente faz uma parada, a gente quer que todo mundo veja o que Deus está fazendo através da gente, não é assim? E se não vê, a gente conta também, né? Irmão, foi uma bênção. Irmão, fiz isso e tal, foi tremendo. E o que ele está vivendo ali com Deus, ele está vivendo o quê? Só ele. Ninguém está vendo, nem os servos dele. Olha só. Mas quem está olhando é quem precisa olhar, né? Agora eu fico imaginando Deus olhando para aquele homem, ele carregando o filhinho dele, subindo ali, e Deus olhando e falou assim, cara, Deus já sabia, óbvio, né? É algo que precisava ser revelado a Abraão, o avanço da obra de Deus na vida dele. Mas você imagina o céu olhando aquilo. Aquilo que ele esperou agora 25 anos, ele está indo em direção a eliminar. Porque mesmo aquilo que ocupou um tempo de 25 anos na vida dele, não vale mais do que o Deus que prometeu nada a ele. Como tem caminho, né?
Eu olho isso para minha vida e falo assim, como tem estrada para a gente andar, né? Assim, como tem coisa para Deus ganhar a gente, como tem coisa para a gente deixar no altar de Deus, como tem coisas para a gente ser transformado, como tem coisas para a gente ser limpo, né? Mas é possível. É possível, irmão. É possível mesmo a gente ser amadurecido, a gente ser tratado, né? Alguns momentos da escola a prova vai ser mais difícil, vai pegar mesmo, vai ter um leãozinho, vai ter um fornozinho, né? Vai ter uma coisa mais... Mas, quando essas coisas acontecerem, nós lembrarmos quem é o nosso Deus e como Ele é, isso vai trazer o quê? Vai trazer um descanso ao nosso coração. Rafael, eu vi uma reportagem a respeito de um evangélico que foi assassinado na terra de um assalto. Aí a repórter falou assim, que ele era um evangélico, e que o bandido não tocou ele, deu um tiro e ele morreu, no gerente do mercado. Aí ela falou assim, o pessoal falava que ele era um de muita fé, assíduo na igreja, começou a elogiar ele, aí disse assim, ele não teve fé suficiente para não morrer. Como eu não podia responder para ela ouvir, mas eu respondi dentro de mim, pô, mas a nossa fé não está baseada em não morrer. Nossa fé está baseada em seguir, em ser andar com Cristo. Quer dizer, na visão dela, ele morreu porque ele não tinha fé. Para poder não ser baleado pelos bandidos. É o que aquele irmão falou para aquele conjunto de pastores que foi orar por ele, né? Intercedendo em jejum e oração a noite toda pelo câncer. Era um irmão muito amado que estava sendo dilacerado pelo câncer, as pessoas chorando, se sensibilizando. E ele falou assim, irmãos, deixa disso. Se o Senhor me curar, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se Ele não me curar, sou eu que vou ver a glória de Deus. Entendeu?